Sabe que dia é hoje, Samidana? Dia de eu ficar com sono. Hoje é sexta-feira. Estou para todos, amiguinhos e amiguinhas. E o que teremos hoje, Dom? Olha só como vocês pediram, nós fizemos a parte 2 do programa sobre os jargões do mercado financeiro. Esse é o Cafeína 2.0, onde o Doni fica saudoso com a época que ele era trader. Mas hoje é dia do nosso Invest Cult também. Você sabe que muita gente fica esperando as nossas dicas para cestar com muita cultura e inteligência financeira, dicas de bons livros, filmes, documentários. Sem mais delongas, vamos direto ao programa, mas não podemos passar da nossa incrível, famosa, imperdível vinheta. Pode rodar. Amiguinhos e amiguinhas, no programa da outra sexta, nós trouxemos um quiz. E para você não ficar saudoso, faremos também. Então não deixe de comentar aqui logo na descrição do vídeo, que no final do programa nós vamos revelar qual a resposta correta. Então tem Eu não quiz de entendi, novo. porque pouca gente vê às 6 da manhã. Certo. Aí o cara vai ter, mas ele já sabe a resposta, ele vai no negócio. Vai avançar assim? Ele vai pôr a resposta, tinha que ser se fosse ao vivo. Mas se você quiser fazer essa Estratégia de interação. retenção de audiência. Retém a audiência, então. Isso aqui foi... Temos os nossos cientistas de dados importados da NASA desenvolveram essa metodologia para segurar a o audiência. nosso espectador. Então fique assim, vamos ver se aumenta ou não. Mas a pergunta está na tela, Doni, qual que é? Quiz na tela. Pergunta: o que é um swap? Alternativa A, uma troca de rentabilidades. É quando o mercado troca títulos que rendem juros por títulos que remuneram com a variação do câmbio. Alternativa B, ações de menor liquidez e capitalização do mercado. Alternativa C, uma operação no mercado americano atrelada ao grupo Special Weapons and Tactics, conhecido como SWAT. Mas essa E a D? A D não tem. A D de desastre. Eu terminei pra cima. Como a se C, fosse... esse negócio de C aí, enfim. Vamos lá, não vamos tirar. Vai que é. Vai ser uma que é. pegadinha. Pode ser que não seja nada também. E a não, D, não pode. então... D não tem. Não, é nenhuma das anteriores. Mas não vai. A gente podia sempre colocar uma D, né? Sim, é a preguiça do formulador e bota um NDA. Mas tudo bem, então vamos logo, que a gente prometeu, ao quadro Tira-Teima. Certo. Com inserções de internautas, de espectadores, de pessoas que acompanham o nosso canal. O Sérgio, por exemplo, escreveu: muito boa a série The Wall, que é a série que eu falei lá do cara que... The Wall. Que é o voto. É o voto. Foi que a é dica o voto. da nossa última semana. Que é uma série controversa, polêmica. Tem gente indo pro chilindró. Certo. Aí tem mais internautas. Você também pode pescar os internautas. Sim. O Pokémon Go. Pokémon. PKMN Go. Pokémon Go. Acho que sim. Né? Disse o seguinte: bom dia, não entendi nada sobre o programa de jargões do mercado. É que ele não é um Pokémon... E encerrou o comentário. É que ele não é um Pokémon evoluído. Não teve graça. Já o Fernando Carvalho falou: vocês são FO asterisco a cifrão. Demais. Dúvida, ele pergunta: os dividendos já são tributados na fonte? Abraço, Sami, Doni e Gigante Zanuto. Então vamos esclarecer. Já que ele está respondendo, vamos colocar. Podemos colocar aquela... Agora sim. A vinheta... Este animado GIF, a gente tá sério. Ou ele não tem animação hoje? Hoje ele tá só sério. Cara tá triste. Agora sim. Não, ele tá feliz. Agora sim. Dividendos não são tributados para o investidor comum. O que são tributados são os juros sobre capital próprio, que é o JCP, e aí são tributados na fonte de 15%. Porém, tem a reforma tributária vindo aí, tem gente que quer mexer nisso, inclusive tributar dividendos. Mas não quer dizer que vai ficar pior para o investidor, porque talvez eles não diminuam
não aumentem o todo, porque hoje você tem o imposto de renda de pessoa jurídica, que a empresa paga, e depois do imposto paga dividendo. Então, vamos fazer uma conta básica, em vez de você cobrar, por exemplo, 30, você poderia cobrar 20 e depois 10 de dividendo, né? 20 sobre o imposto de renda do lucro, depois 10 para dar algo parecido. Claro que depende se é por cima, se é por baixo, se é receita, mas não interessa. É mais ou menos esse exemplo. Muito bem. Não, essa foi simples. Essa foi uma conta... Não foi tão desafiadora. Não. Foi meramente hipotética. Não, foi uma conta para as pessoas entenderem. Eu gosto mais daquelas que você faz de integral, derivada, assética. Um dia a gente vai fazer um programa especial com cálculos. Temos uma outra pergunta. Professor Sami, que conta eu preciso fazer para vender uma ação sem prejuízo? Interrogação. E um negócio meio simples, né? Não entendi. Você vende mais caro que você comprou. O problema é que, às vezes, o preço nunca chega, né? Às vezes você acha que vai subir e acaba caindo. Agora, se a gente for fazer, imagino que pode ser o caso, da pessoa comprar várias vezes. Comprou um pouco da ação num dia, um pouco no outro dia, um pouco no terceiro dia, aí não sabe exatamente o preço que pagou. Aí você usa o preço médio. Inclusive, no aplicativo agora da Easy Invest, que nós usamos, nós os parceiros somos lá da Easy, você tem o preço médio que você fez. Então, você usa lá na Easy, preço médio, tá lá. E aí você sabe quanto que você tem que vender acima disso para valer um lucro. Você sabe que tem, inclusive, o pessoal do Egito aqui, Ramsés Pacífico, falou: vocês são shows, parabéns por esse programa sensacional. Vocês poderiam fazer um programa sobre previdência privada? Interrogação. Dizer quando ela é boa ou não, quais são os pontos de atenção e se é um investimento. Acho que já falamos disso alguma vez no Cafeína, mas é uma ótima pauta. Dúvida anotada, vai ficar aí para a nossa editora Janaína, que é muito querida e sempre traz ótimas pautas. Agora vamos para a segunda parte desse Cafeína 2.0. Nós trouxemos mais alguns jargões para que você, nosso caro internauta, esteja ainda mais preparado ou preparada para entender esse universo dos investidores, dos traders, dos lobinhos de Wall Street. Exatamente. E da B3. E da B3 e da Faria Limer. Se você quiser ser um Limer e poder andar de sapatênis, você precisa saber disso. Muito bem, Samidana, no último Invest Cult and Tiratema, nós fizemos o que? Nós falamos a respeito desses jargões, parte 1. Agora, nós trouxemos aqui a continuação. Então, se você perdeu aquele primeiro programa que nós fizemos, tem muitos termos super interessantes. Você pode ir lá caçar nas nossas playlists aqui no Invest News. Tá certo? Sim. Começaremos então com lateralizado. O que significa, Doni? Lateralizado é o ativo ou o mercado sem tendência definida. Ou seja, neutro. Ele está também, podemos dizer assim, andando de lado. Exatamente. Está lateralizado. Ele vai subir, está caindo, está subindo. Não, ele está de lado. Está de lado, muito bem. Já micos são papéis de empresas que se encontram em dificuldades financeiras e os valores da ação são inferiores aos de empresas do mesmo setor ou similares. Se é um mico, estou com mico na carteira, é algo que não está desenvolvendo bem, poderia também ser mudado por abacaxi. Os americanos chamam, no sentido, lemon, que é um... Lemon também. É verdade. E o que é posicionado, Samidana? É um investidor que mantém em uma operação, que se mantém em uma operação, ele não saiu da operação, então ele continua. Então, ele está, por exemplo, comprado. Ou ele está vendido. Ele está com uma aposta feita. Ele está com uma aposta feita, seja de um lado ou de outro. Então, com uma operação ongoing. Exatamente. Eu lembro lá nos idos tempos de operador do mercado financeiro, falava lá com o interbancário, o cara falava assim, estou posicionado. Eu estou posicionado, eu dormi comprado. Ou eu dormi vendido. Dormi com ação. Dormi com ação, dormi com o câmbio. Ele não terminou o dia zerado. Ele foi lá e, achou que o dólar ia subir, então foi e comprou um caminhão de dólares lá, X milhões de dólares, porque achava que a moeda americana ia subir. No dia seguinte ele acordaria e teria muitos dinheirinhos na sua planilha Excel. Exatamente. Entendeu? E um termo que eu ia te perguntar, Dani, que quer dizer sardinhas. Sardinhas, você é um sardinhas. Você não é um shark, você não é um tubarão, e sim
uma sardinha. O que quer dizer isso? Sardinhas são aqueles pequenos investidores. É um termo usado para os pequeninos investidores, também os investidores inexperientes, aqueles que estão entrando na bolsa. Não é um termo depreciativo, necessariamente. Não necessariamente, mas às vezes é. Às vezes é. Sardinha, você tem que ouvir o tom que está sendo dito. Sim, você precisa ver é o cidadão a que intenção. está... Exatamente. Podemos ser todos sardinhas, aí todos somos sardinhas, beleza. Agora você vem aquele peixe grande, uma sardinha. Estou de impaciente com as sardinhas, enfim. Aí você manda ele para o alto mar. Stop, Sammy Boy. Stop é um preço limite normalmente você tem um prejuízo fixado em uma operação. Então, o que acontece? Você fala assim, se bater tanto, você dá um stop, vende a ação. Então, é um limitador de prejuízo, eu traduziria dessa forma. Agora, o que é tomar calor? É ir para a praia, Doli? Tomar um calor pode ser, entrar pode ser, mas no mercado financeiro... Numa cama aquecida, entrar... Não, é quando a operação do investidor começa a ir contra a sua expectativa. Então, o cara tá... As coisas estão indo um pouco para o vinagre, ele está tomando calor, está perdendo dinheiro, certo? E violinar, Samidana, é aquilo que os músicos faziam enquanto Titanic ia rumo às profundezas do oceano? Pode ser. Falam que tem uma frase famosa que é assim, governo é como o violino, você toma com a esquerda, mas... Não. Toma com a esquerda e toca com a direita, coisa assim, mas enfim, é uma frase. É uma frase famosa que eu não lembro. Tem uma outra que é compre... Aos sons de violino? Não, ao contrário. Venda aos sons de violino e compre aos sons de canhões. Mas violinar é quando o mercado vai contra a operação, atinge o stop do investidor e logo em seguida passa a caminhar em direção ao objetivo. Virar pó, Samidana, o que é virar pó? É um termo usado principalmente no mercado de opções quando denota que o ativo perde o seu valor por completo. Ou seja, você tinha um ativo que não vale mais nada, então virou pó. E zerar? Zerar é quando o investidor decide encerrar alguma posição aberta e deixa, portanto, de ficar posicionado. Eu estou lá comprado em Petrobras, eu vou zerar minha posição. O que significa? Eu vou vender tudo que eu tenho. Né? Ou eu estou vendido apostando numa queda de uma ação, eu vou zerar minha posição, eu recompro. Enfim, então é quando você tem uma posição, você tem uma aposta, mas você resolve passar a régua, fechar o caixão, beijar a viúva e dar por encerrado aquele... Abraço pro gaiteiro. Vai você dar um abraço pro gaiteiro. Muito bem. Muito bem. Acabou então nossa sessão glossário, dicionário de jargões do mercado, mas agora é a hora que eu gosto muito, que é o Investe Curto. Tem vinheta, pode rodar. Muito bem, então estamos agora no Investe Cult. A nossa dica para você aproveitar no fim de semana são 2 documentários disponíveis na Netflix. Que não nos paga nada para isso. Absoluto, poderia. Poderia. Alguns influenciadores... Atenção, Netflix! Alguns influenciadores... Música policial. Ganham um roupãozinho, uma pantufa, uns negócios de pipoca. Pra gente não deram nem... Deixa a gente criar nossa concorrente. Vocês vão se arrepender de não ter nos mimado. E olha que a gente conhece gente lá de dentro, hein? Muita gente, muito influente. Nós conhecemos gente. Mas conhecemos pessoas profissionais que estão no Netflix. Qual o escalão que a gente conhece? Não sei. Não sei. Bom, enfim, fica aí a nossa... Mendicância? Não, também não quero. Também não quer mandar, não manda. Eu vou pedir para a Amazon Prime para vocês verem. Vamos lá, primeiro documentário. Sammy Boy, qual você trouxe para nós? Olha, um se chama The China Hustle. É produzido recentemente, em 2017. Ele traz discussões sobre o mercado de ações americanos e aborda a crise lá desde 2008, que afundou, na época, a Bolsa nos Estados Unidos. É uma história inquietante que mostra a busca de grandes lucros e como empresas americanas de fachada foram usadas por empresas chinesas. O filme tem em torno de 1 hora e 20 minutos, ele mostra, eu gostei, navega pelos mares da história do Wall Street. E você, o que nos
trouxe para hoje? Bom, eu, como estou um pouco acima do peso, Samidana, trouxe uma sugestão que tem um pezinho na gastronomia. Né? Já é a segunda dica. Não. Gastronômica? Não é. Não, é a segunda dica do dia. A segunda dica do dia. Mas então, a dica é mais uma série documental, se quisermos chamar assim, se chama Chef's Table, muito famosa. Você já viu? Já vi, mas não segui. Eu vi assim no... Só um pouquinho, né? Não é uma série que aborda só assuntos gastronômicos. Quer dizer, você vai tá além. falando, Tem gastronomia, mas tem outras coisas. É um documentário que fala sobre empreendedorismo, superação, busca de conhecimento, trabalho em equipe, entre várias outras coisas. São chefs renomados internacionalmente, muitos com prêmios, estrelas Michelin, que estão ali naqueles restaurantes que o Sami frequenta com enorme recorrência, né? E eles mostram lá a trajetória profissional, como conseguiram chegar, aonde estão e por aí vai. É muito interessante. Alguns profissionais falam sobre as decepções no meio do caminho, o que tiveram que abandonar, todos os nãos que receberam, passando por uma série de desafios grandes ao longo de todo esse período. Então não é apenas uma série de comida, embora ela abra o apetite algumas vezes. E com essa antológica imagem nós vamos para o Giro de Notícias. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em Búzios sejam fechados devido ao aumento dos números de casos de Covid-19 e da ocupação de leitos hospitalares. Os hotéis terão 72 horas para desocupar seus quartos e novas reservas estão proibidas. A decisão judicial também atinge as praias do município, que devem ser fechadas. Apenas moradores e pessoas que trabalhem em Búzios poderão entrar na cidade. Mark Zuckerberg está com um plano ambicioso. Ele quer criar um método para ler a mente humana. O Facebook planeja construir um sensor neural capaz de detectar pensamentos humanos e traduzi-los em ações. Segundo o chefe de tecnologia do Facebook, o sensor é capaz de receber sinais neurais vindos do cérebro pela medula espinhal ao longo do braço até o pulso. E a Mercedes-Benz anunciou o fechamento de sua fábrica no interior paulista, encerrando assim a sua produção de automóveis de luxo no Brasil. A decisão é atribuída à situação do mercado brasileiro, entre outros motivos. Giro de notícias feito agora para partir para o final de semana, para a alegria, para a praia, ou para o campo, ou quem sabe para onde? Maldivas. Maldivas, se tiver em promoção, falta chamar o fechamento de mercado. O Ibovespa fechou em leve alta de 0,46% na quinta-feira aos 118.400 pontos, puxado por Vale e siderúrgicas. As maiores altas foram lideradas por Braskem, TOTVS e Cosan. Já as maiores baixas por CVC, Ultrapar e Santander. O dólar caiu 0,53% e encerrou o pregão cotado a R$ 5,07. Agora sim, Sami, que tivemos o fechamento de mercado, posso pegar minhas malas e ir para o meio do Oceano Pode. Índico. Pode. Partiu Maldivas. É Índico, né? É, aquele azul. Aquele azul que não tem aqui muito no Brasil. É o azul Maldivas. Só para esnobar, porque... Nunca fui, quem sabe um dia. Talvez um dia eu tenha chance de conhecer. Meu Deus do céu. Qual que é a capital de Maldivas? É Mali? Mali. Você desce em Mali. Sim. E já vem aquela placa Denútil Family. E aí você pega um hidroavião, não é isso? Eu peguei um barquinho mesmo. Um barquinho. Mas pode pegar o hidroavião e hidroaviar lá no hotel. E aí pirulito fica lá. Sim. Mas você veja que eu gosto tanto do Invest News, tanto do Cafeína e tanto do Samidana que voltei. Voltou. Poderia ter ficado lá para sempre? Talvez. O dinheiro não desce também. Não. Porque uma coisa é você... A menos que eles me adotassem. Eu poderia ficar num sem Você teto podia fazer um Maldivas News lá. O primeiro jornal em português da ilha de Maldivas. Mas enfim... Vou ser correspondente lá em Maldivas do Cafeína. Sami continuará aqui nos estúdios em São Paulo. E a gente se encontra remotamente. Tchau.
Retenção de audiência. Retém a audiência, então.